Olá, sou Jaqueline, professora de Ciências do Instituto Santa Maria. Estamos aqui hoje para darmos continuidade e encerrarmos, o capítulo 2 do livro de vocês. Vamos estar encerrando o nosso bimestre e ele tem por tema Matéria e Energia nos Ecossistemas. E hoje nós iremos trabalhar doenças relacionadas ao ar. Nas aulas anteriores nós vimos alguns ciclos do ar, como é que acontece, alguns ciclos que vão acontecer de substâncias que vão ser emitidas na atmosfera. Vimos também que algumas dessas substâncias, quando elas emitidas em grande quantidade, elas vão acontecer a poluição do ar e essas poluições elas vão ter algumas consequências. E a primeira consequência que nós vamos obter, e a mais visível, é a questão de doenças relacionadas ao ar. Então, antes de nós falarmos sobre o ar, eu queria falar primeiramente para vocês sobre o nosso sistema respiratório. Ele funciona como um grande filtro para o nosso corpo, né? Mas mesmo assim, ainda tem partículas, substâncias que vão estar suspensas no ar, aquilo que a gente falou na aula anterior, que chamamos de poluentes. Esses poluentes, eles podem estar suspensos no ar em grande quantidade, e mesmo assim, esse nosso sistema, esse nosso filtro, fisiológico, ele não vai ter tanta eficiência e aí ocasionar algumas doenças. E devido a essas substâncias elas estarem presentes, elas podem ser tóxicas e causar algumas reações no nosso organismo, como problemas respiratórios ou também problemas alérgicos, ou alguns problemas como asma, como rinite, vai ocasionar por conta dessas substâncias suspensas, esses poluentes, que nós chamamos, que está suspenso no ar. Vejamos a seguir alguns exemplos de doenças causadas no ar. Vou citar aqui, olha, observem bem essas imagens. Então, alguns exemplos nós temos de doenças transmitidas pelo ar, através de micro-organismos, como tuberculose, meningite, gripe, pneumonia, difteria, coqueluche, cachumba, sarampo. Todas essas doenças, elas são altamente contagiosas, muitas delas são altamente contagiosas, E uma vez que a pessoa contrai, pode estar repassando essa doença. E agora nós temos mais uma nova doença, que tem se tornado uma pandemia mundial. Não é uma doença causada por poluentes, substâncias tóxicas suspensas no ar, mas é uma doença viral e ninguém sabe se perdeu o controle de onde está vindo esse vírus, A gente não sabe se está presente em algum objeto, em alguma sacola, alguma coisa que tenha vindo por alguém, mas ela vai causar problemas respiratórios também. E aí as medidas de prevenção para as doenças do ar, que é causada pelo ar, também boa parte das medidas de prevenção para essa doença que nós temos vivenciado atualmente, essa pandemia que nós temos vivenciado. Então, quais são as medidas mais seguras para que a gente possa evitar o contágio, evitar contrair a doença? Então, as medidas de profilaxia é evitar aglomerações, evitar ambientes fechados, lavar a mão com frequência, cobrir a boca ao espirrar ou tossir. Isso são formas que a gente pode estar prevenindo outras pessoas do contágio ou até mesmo se prevenir. Então, é uma forma de nós estarmos evitando, barreirando, como a gente diz, fazendo uma barreira de ação a essas doenças. E isso serve para as doenças causadas por problemas do ar e também para essa atual situação que nós temos vivenciado, que é a questão do vírus. E um grande exemplo que nós temos de algo que pode causar um problema no ar e causa grande problema para as pessoas é o tabagismo. No livro de vocês vai ter um tópico falando sobre isso, Sobre a questão do tabagismo, que ele pode emitir poluentes no ar e esses poluentes, essas substâncias que ele emite no ar, podem causar problemas tanto para quem está usando quanto para as pessoas que estão próximas do que usam, Então, essas substâncias, elas têm
Esse tabagismo, ele tem grandes substâncias que causam alguns problemas. Para fixarmos melhor o assunto, eu vou falar com vocês algumas atividades que tem no livro de vocês, que é bem interessante a gente comentar, né? E vamos ver essa questão. Da página 24 do caderno de atividades, a 12ª questão diz assim: assinale a alternativa que apresenta a correta relação entre doenças transmitidas pelo ar e a maneira de evitá-las. A gente viu isso na aula, né? Então, vamos relembrar a aula. Diz que meningite e rinite alérgica pode ser pega pelo ar? Sim. Porém, o que é que diz aí? Não entrar em contato com água parada. Não condiz, né? Letra B. Tuberculose e asma. Doença causada pelo ar? Também. Mas diz o seguinte: ingerir água tratada. Não tem relação com a água, né? Letra C. Sarampo e gripe. Deixar os ambientes bem ventilados. Aí tem a ver com o ar, né? Para os ambientes circular o ar e evitar, né? A contaminação. Rinite alérgica e asma. Manter vacinação em dias. Não tem nada a ver também com a questão do ar. Então, a resposta mais coerente em relação ao ar é a letra C, porque relaciona a doença e deixa os ambientes bem ventilados. Agora temos uma questãozinha aqui bem interessante relacionada ao tabagismo. Bora lá ver. Desde o final da década de 1980, o controle do tabagismo no Brasil vem sendo realizado por campanhas do Ministério da Saúde, que tem como objetivo reduzir o número de fumantes e, consequentemente, o número de mortes relacionadas ao consumo de derivados do tabaco. As campanhas incluem ações educativas de comunicação e de atenção à saúde para tentar impedir que as pessoas comecem a fumar, para incentivar o fim do hábito de quem é fumante e para proteger a população da exposição à fumaça do cigarro. Vejamos que aí temos um texto, né, falando sobre a questão da campanha do uso do cigarro, né, da questão do hábito de tabagismo, de uso de tabagismo. Então vamos à questão. Diz o seguinte: considerando o texto e seus conhecimentos, explique por que o tabagismo é considerado um problema ambiental. Que foi que a gente viu na aula? Que o tabagismo ele vai também estar cooperando para a poluição do ar, pois ele pode liberar substâncias químicas, não é isso? E isso trazer grande problema. Mas bora lá justificar essa resposta. Diz assim, anotem aí, na verdade. Porque a queima do cigarro libera substâncias tóxicas no ar. Pode ser envolvidas tanto pelo fumante ativo quanto pelo fumante passivo. O ativo é aquele que está fumando diretamente, né? O passivo é aquele que está próximo do que está fumando. Ou seja, a pessoa que não fuma, mas quem está em contato com a fumaça, ok? Essa é a justificativa da resposta, né? Deixo as atividades para vocês fazerem e até mais!